Você já olhou pro teu animalzinho e teve absoluta certeza de que ele estava querendo te dizer algo, mas você não sabia o quê? Ou então chegou em casa depois de um dia difícil e notou que ele já estava diferente. Como se ele soubesse que isso não é sua imaginação, é a comunicação intuitiva e tem uma forma de ir muito mais além nisso. Oiê, eu sou a Marina, sou médica veterinária e comunicadora animal. E hoje eu vou te contar tudo sobre a comunicação intuitiva, como que ela funciona, o que que a gente pode fazer com ela e como se conectar ainda mais com o teu animal. Vamos começar pelo básico. Afinal, o que é a comunicação intuitiva animal? A comunicação intuitiva é a capacidade da gente estabelecer uma conexão com o nosso animal, receber e enviar informações além do verbal, né? Então, além da capacidade verbal, através de imagens, de sensações, de sentimentos do nosso corpo. E eu não tô falando aqui sobre analisar o comportamento animal, a raça, o instinto, nada disso. Não é imaginação, nem eu tentando decifrar, tentando adivinhar o que o teu animal é, ler ele. É uma comunicação real que traz informações do campo morfoenergético. Os animais eles já vivem nessa linguagem o tempo todo, nessa frequência. Ele não racionaliza as coisas. Então, quando ele sente que você está triste, ele não racionaliza isso como a gente faz, fragmenta a realidade. Ele simplesmente recebe isso e reage de alguma forma, sem racionalizar. E através da comunicação intuitiva, a gente tenta falar na linguagem deles. E eu sei que parece muito estranho, parece lorota, parece charlatanismo, mas não é. Não é adivinhação, não é uma conversa inventada, né, que eu invento na minha cabeça sobre o teu animal. Ela é uma conversa real e pode ser bem profunda e trazer muitas informações importantes para ti criar ainda mais vínculo com o teu animal ou ajudar ele numa situação específica. A comunicação intuitiva, ela é basicamente uma técnica telepática. Através de uma meditação, eu entro num estado de teta, né, onde eu consigo acessar o campo morfoenergético do animal. E lá estão informações do que ele está sentindo, do que ele prefere, do que ele quer. E eu também consigo enviar informações para ele. Quando eu falo em telepatia, eu não estou falando de nenhum poder sobrenatural. Todos nós, humanos, temos essa capacidade de receber e transmitir informações através da comunicação intuitiva. Porém, a gente meio que desaprendeu a usar isso ao longo dos anos, como o mundo vem vivendo, né? Mas todo mundo tem essa capacidade. E a maior dúvida de todas é como que você faz isso, Nina? Quando eu vou fazer a comunicação, eu não preciso estar na presença do animalzinho fisicamente, ele também não precisa estar concentrado, nem nada do tipo. Quando eu vou fazer a comunicação intuitiva, eu entro num estado de quietude interna, através de uma técnica meditativa, e eu saio do pensamento analítico e abro um canal de escuta. E aí sim eu consigo receber e enviar informações que os animaizinhos querem com muito mais clareza. E para isso eu só preciso de uma foto e do nome do animal. Só com isso eu já consigo fazer a comunicação. Mas para ser um pouco mais assertiva e direcionar melhor essa comunicação, eu peço para o tutor preencher um formulário, contando um pouquinho sobre o animal e sobre as questões principais que ele quer saber durante a comunicação. Pode ser uma questão específica ou algumas perguntas. Como eu já faço isso há mais de 5 anos, eu fui desenvolvendo essa técnica para conseguir ser mais assertiva na hora das comunicações. Né? A gente pode fazer apenas com a foto, mas quando a gente tem um direcionamento, a gente sabe porque a gente está ali falando com aquele animal, as respostas vêm com mais clareza e o tutor se sente mais satisfeito também em receber o que ele queria saber. Quando a gente faz num geral, né? Tem um cachorro passando embaixo aqui. A gente acaba trazendo no campo o que está mais em voga, o que está mais aflorado ali no campo, o que está mais para cima, digamos. O campo tem várias camadas de informações. Então a gente acaba pegando aquela informações que está mais em cima, né? Que é o que o animal está sentindo mais, que é o que ele quer falar. Mas muitas vezes o tutor quer saber uma coisa e o animal fala totalmente outra. E aí a gente precisa só ouvir o animal, que talvez aquele assunto, naquele momento, seja mais importante. E como que a comunicação chega para mim em si? Ela não é falada, assim como eu estou falando com você agora. Ela chega através de sensações no meu corpo, de sentimentos que não são meus, de imagens, cores, às vezes frases vêm até mim. E aí então eu pego todas essas informações,
junto com o que o tutor já me passou, de como que é o animal e do que ele está buscando com a comunicação, e consigo traduzir isso em palavras para passar para o tutor. E voltando na questão principal, acho que a dúvida pertinente é como que você faz isso sem estar na presença do animalzinho? Porque quando a gente se comunica, a gente está falando com o campo energético do animal. E tudo isso existe fora da presença física. Inclusive, quando a gente se comunica com ele, o tempo e o espaço, como a gente presencia aqui, não existem. Então, muitas vezes, vem informações de coisas que já aconteceram ou que ainda vão acontecer. Então, às vezes, vem para mim uma informação X e o tutor me fala: não, isso não aconteceu. Eu falei: calma, pode demorar até 30, 40 dias para essas coisas acontecerem, porque o campo, ele vê informações. Às vezes é algo que está no inconsciente, algo que ainda está se desenrolando, mas que o animalzinho ali no campo energético dele já captou. E em que casos que a comunicação intuitiva pode ser usada? Antes de eu contar isso para vocês, explicar como isso funciona, eu preciso deixar claro duas coisas. A comunicação intuitiva, ela nunca vai substituir uma consulta com o veterinário. Ela nunca vai substituir um diagnóstico feito por um veterinário, nem vai passar um tratamento. Então, ela é sim usada na clínica como um auxílio. Eu já vou contar alguns casos para vocês entenderem. Tigre não cava aí. Mas ela nunca vai substituir uma consulta com o veterinário. Outra coisa, ela também pode ser usada em problemas comportamentais. Animais que têm muito medo, animais agressivos, vários casos. Mas ela também não vai substituir um adestrador. Então, ela é um caminho para isso, né? Muitas vezes já foi feito adestramento, já entraram até com medicamento, mas não entendem. Baguera não cava aí. Mesmo assim, aquele medo não melhora. Então, a comunicação pode vir para auxiliar e a gente entender se aquele medo é do animal mesmo, se tem algo por trás. Muitas vezes o animal pode carregar um medo da mãezinha dele, de algo que a mãe passou. Por mais que o animal tenha nascido numa casa com carinho, nunca tenha sofrido maus tratos, ele carrega essa informação epigenética dos antepassados dele. Ele pode carregar. Um exemplo disso. Uma vez eu fiz a comunicação com um cachorrinho que ele brigava muito por comida, tinha posse, né, por recurso. Eu passei as orientações para tutora do que fazer, de alguns treinos, ela já tinha entrado com adestramento, mas mesmo assim, o cachorro continuava insistindo nesse comportamento, né, não melhorava com os treinos, com o manejo, nada. E aí a gente foi ver na comunicação intuitiva que, na verdade, a mãezinha dele passou muita fome na rua, então ele tinha muito medo de faltar comida. Né? E aí a gente fez a comunicação intuitiva. Além da comunicação, eu trabalho com o Theta Healing, com o Reiki, né? Fiz algumas técnicas para mostrar para ele que ele nunca mais ia faltar comida. E com o tempo ele foi parando de ser assim. Isso também acontece com animais muito medrosos, com medo de alguma pessoa específica, né? Tem medo de pessoas com farda, tem medo de homens, em alguma situação específica. Então, a comunicação intuitiva pode ser usada para entender alguns sinais de doenças que não melhoram, né? Doenças crônicas que não melhoram, já fizeram diversos tratamentos, não melhora, ou até em animais que estão internados ou estão com alguma patologia para a gente entender melhor o que aquele animal está sentindo. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Um gatinho caiu do quinto andar, né? E as tutoras me chamaram. Ele quebrou a mandíbula, estava internado, mas não estava se alimentando. E para ele se recuperar, era importante que ele se alimentasse, né? Então eu fiz a comunicação e ele pediu algo mais pastoso e geladinho, né? Bem geladinho. No outro dia as tutoras levaram lá ele para comer a comidinha para ele comer. E aí sim ele começou a comer e melhorou. Outra situação que eu fiz, inclusive essa semana, que foi uma cachorrinha pastora, já bem idosinha, que tá com dor no quadril e tal. O caso dela é cirúrgico, mas como já ela é muito idosa, eles optaram só por dar uma qualidade de vida, né? E a tutora queria saber se doía, como que doía, se ela estava confortável onde ela estava, enfim. E aí ela pediu para dormir numa cama mais firme, que ficava melhor para as articulações dela, e também disse que doía. E aí eu passei a informação de fazer bolsinha de água quente e tal para diminuir isso, né? Gente, o balanço vai ficar balançando porque tem um cachorro passando aqui embaixo. Em casos comportamentais também, como eu falei para vocês, ele não vai substituir a consulta, o treinamento com um profissional. Algumas pessoas me chamam assim,
Nina, eu tô com um filhote e ele não faz xixi no lugar certo. A comunicação não vai ajudar a resolver isso, tá? A gente pode explicar para o animal, mas se ele não tem um repertório para entender aquilo, ele não vai aprender sozinho. Precisa ter manejo no ambiente, precisa ter treinamento. A comunicação, ela não é um milagre. Então, para outras coisas, como o medo, como eu comentei para vocês, entender uma agressividade com alguém específico, ela também pode ser usada e é muito útil para transições de vida. Então, uma mudança de cidade, um novo animalzinho que vai chegar na casa, um bebê que vai chegar, para explicar para aquele animalzinho essa nova rotina, essa nova transformação aí na vida dele. Também a gente pode usar quando eles vão ser internados, vão passar por uma cirurgia para explicar. Por exemplo, fulaninho, você vai passar por uma cirurgia de osso, por exemplo, que tem que ficar de repouso. Vai precisar ficar de repouso, preciso que você entenda, né? Que você colabore com essa com o pós. Então a gente pode explicar isso para ele. Um caso bem interessante que eu tenho, inclusive lá nos Reels do meu Instagram e do TikTok, que é da Babi, da gatinha dela, da Nambi. Ela era uma gatinha que foi resgatada da rua e ela tava com um tumor na orelhinha. Eles operaram, tiraram o tumor e tal, mas ficava fazendo edema. E aí, constantemente, ela precisava ir no veterinário para aspirar esse líquido, né? Para tirar, para aliviar. E toda vez era uma guerra, ela ficava muito nervosa e tal. Enfim, era estressante para ela. Com a Nambi, eu fiz diversas comunicações durante esse período que ela estava passando por isso. E uma das questões foi essa. Expliquei para ela que ela precisava passar pro veterinário, que era pro bem dela, que era para aliviar, que se ela não se estressasse, que ela fosse de boa, ia ser mais tranquilo. E realmente, gente, ela melhorou. Inclusive, tem esse relato da própria veterinária que estava atendendo ela na conversa com a Bianca. Eu vou deixar linkado aqui em algum lugar para vocês assistirem. Então, também ajuda a explicar. Nem todos os animaizinhos vão entender, porque é a mesma coisa que tu falar com uma pessoa, com uma criança. Você pode até explicar, mas às vezes a pessoa, ou o animal, né, não quer entender aquilo ou não quer mudar o comportamento. Mas, em muitos casos, ele ajuda sim. Outra situação que acontece muito, que o pessoal me chama muito, é animais em fim de vida. Né? Um animalzinho que já tá ali num cuidado paliativo, já tá se despedindo da família, e a família quer saber como dar uma qualidade melhor de vida, como essa pastora que eu acabei de contar para vocês, quer entender se ele quer ainda lutar pela vida ou não, né? Tem o caso de uma gatinha que é da minha prima, né? E ela estava bem mal, ela tem FIV, se eu não me engano. Estava internada, estava com sonda e eles não conseguiam mais manter ela na clínica por conta dos custos, né? E ela já estava bem malzinha. Os veterinários tinham dito que era para desistir, talvez fazer eutanásia, porque ela não iria resistir. Ela me pediu para fazer a comunicação, eu fiz a comunicação e ela disse que queria viver, que ela queria muito continuar vivendo. A minha prima pegou, levou ela para casa e disse: não, a gente vai continuar os cuidados paliativos de casa mesmo, fazendo o que está no nosso alcance. E hoje ela tá super bem. Então, assim, claro que o veterinário pode ter errado o diagnóstico ou só simplesmente acreditou que ela não ia superar aquilo ali. Mas ela superou. Falando na gatinha da minha prima, eu lembrei do Mingau, que também é o gatinho dela. Ela pegou o Mingau do interior. E ele era um gato arisco, sabe? Ele não vinha muito, ele era bem brabinho e tal. E eu também fiz a comunicação com ele, mostrei pra ele que tava tudo bem, que ele tava seguro, ele não chegava perto dela, nada. E aí, à noite, ele chegou perto dela, tipo, veio dormir e tal. E hoje ele é um gato super amoroso. Também tem essa história lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link de todas essas histórias que eu tô contando, que eu já contei no Instagram, aqui na legenda para vocês irem lá ver as histórias completas. Porque como eu atendi já muitos animaizinhos, eu acho que já mais de 1000 animaizinhos, eu não lembro das histórias completas. Então, quando acontece, eu conto a história em vídeo, mas depois eu deleto ela da memória. E por último, a comunicação ela também pode ser usada com animaizinhos que já fizeram a passagem. Sim, como eu falei para vocês, a comunicação intuitiva ela não depende da presença física do animal, né? E quando o animalzinho parte, a consciência espiritual dele continua existindo. Então a gente pode fazer a comunicação com esses animais após a morte, para entender como é que foi a passagem. Geralmente os donos querem saber isso, né? Se eles sofreram nos últimos momentos, se eles foram felizes, se eles têm alguma mensagem para mandar. E muitos deles querem saber se eles vão voltar. Mas posso ser sincera com vocês? Eles quase nunca me contam isso.
Às vezes porque eles também não sabem, né, não é só porque eles fizeram a passagem que agora eles têm todas as respostas, e às vezes porque isso não é mais importante para eles. O mundo aqui terreno não importa mais. Ah, tem mais uma situação que a comunicação intuitiva é usada. Eu não costumo fazer, eu sempre passo para minha colega Leisa, mas é com animais perdidos. Para tentar procurar eles, para tentar encontrar eles ou pedir para que eles voltem. E tem muitos casos, vou deixar o perfil dela aqui também, para vocês irem lá ver os casos que ela já atendeu de animais perdidos, que encontra, às vezes em questão de horas, às vezes demora dias, mas a maioria dos casos ela consegue encontrar os animaizinhos perdidos. É incrível. E agora, para resumir, como que eu atendo, né? Caso você queira fazer a comunicação com o seu animalzinho, seja por qual motivo for. Então, eu atendo de maneira online, já atendi pessoas de vários lugares do mundo e você só precisa entrar em contato comigo, me explicar qual a situação e preencher o formulário. Através desse formulário, eu faço a comunicação intuitiva e te mando através de áudios. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te feito abrir os olhos para uma nova forma de relação com o teu animal. E se tu tem alguma dúvida ou uma história que você já percebeu que se comunicou com o teu animal, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. As dúvidas também serão respondidas e você pode entrar em contato comigo diretamente no WhatsApp para agendar uma consulta. Lá no TikTok, lá no Instagram, tem mais histórias da comunicação intuitiva. Vejo vocês no próximo vídeo.